E esse otimismo todo que o governo está tentando passar em relação à tramitação do novo arcabouço fiscal não tem surtido muito efeito. Alguns congressistas descartaram a possibilidade de que a nova regra seja aprovada até abril, a tempo de ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão por fora do debate que tem sido tratado com sigilo absoluto pelo Ministério da Fazenda. É isso, Alexandre Bissoli. Olha, Rodolfo, eu acho que não existe solução mágica para a questão econômica no país. Então a gente vem com o arcabouço fiscal que não pode estar num poço fiscal sem que ninguém saiba o que está sendo discutido, né? O Congresso já mostrou diversas vezes ao longo da história que não topa votar algumas matérias de afogadilho, principalmente aquelas que mexem em questões econômicas. É natural que no nosso Congresso a gente tenha muitos interesses ali envolvidos e principalmente o interesse dos setores econômicos do país estão lá envolvidos. Tem pessoas ligadas ao agro, tem pessoas ligadas à indústria automobilística, tem pessoas ligadas ao setor bancário, tem diversos setores ali representados que podem perder ou ganhar com esse tipo de atitude. E quando você não traz isso de forma clara, não discute com transparência, não dá o tempo de maturação adequado para que todos possam entender se estão ganhando ou perdendo com aquilo, na dúvida, impede-se que a discussão vá adiante. Porque se eu tenho dúvida se eu vou ganhar ou perder, é melhor que fique como está. Pode não ser o ideal, mas eu sei como é que funciona. Então, acho que o grande problema da gente avançar em pautas como essa é uma agenda de transparência, é trazer os líderes das casas legislativas, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, apresentar com seriedade o que está sendo proposto, em que proporção vai ser proposto, com que prazo para ser executado, colher opiniões, não ser dono da verdade, olha, o que eu estou mandando aqui é o que vai resolver sem escutar ninguém, chamar as entidades e classes mais representativas como Fiesp e tantas outras que intervêm nesse tipo de situação e é importante, e eu acho que se a gente conseguisse ter um diálogo, e aí não é se enclausurando, não é se fechando no Ministério da Fazenda que vai se resolver isso, é trazendo diálogo envolvendo os principais personagens que a gente pode ter, aí sim um projeto que com alguma transparência e diálogo possa avançar. Ô Dani, explica pra gente, pra quem tá nos assistindo, por favor, o que essa notícia quer dizer? O Bissoli já quase desenhou, ele quase desenha, mas no fundo, o que isso quer dizer? É positivo pro cidadão isso? Olha, Rodolfo, o Bissoli, ele apresentou muito bem aqui essa questão do arcabouço fiscal, mas ela é extremamente necessária para que se possa conduzir o país de uma forma adequada. Isso vai atingir, na verdade, diretamente a população, não é? Que acaba depois tendo impactos em juros, em diversas questões que afeta diretamente o cidadão, diretamente o seu poder de compra e, claro, como vão se dar a execução dos próprios programas sociais do governo. A questão é que esse arcabouço fiscal, na verdade, o governo deveria apresentar lá para agosto, mas eles anteciparam. Tá? O que eu vejo que é de uma forma positiva, porque eles teriam até lá agosto, mas eles começaram desde agora já apresentando e, claro, como o próprio Alexandre falou, é necessário sim ampliar o diálogo e eu acredito que eles já até anteciparam, porque eles sabem que o caminho não será fácil, não será do jeito que eles querem e colocam ali na mesa e pronto, acabou. Isso não existe. Tem que colocar ali no Congresso, precisa dialogar e mais do que isso, dialogar, como bem colocou aqui o Alexandre, com a sociedade, com as entidades de classe, não é, para conseguir compreender e colocar qual pode ser a melhor proposta para o país. É claro, né, que a gente já tem um certo receio, porque nem tudo que se aprova lá no Congresso, não é para o bem da população. Na verdade, é para o bem dos próprios bolsos dos nossos representantes. Mas por isso que eu friso também a importância da participação social, porque é ali que se precisa pressionar e falar, bom, o que é importante para o país, quanto maior a participação social, mais a probabilidade da gente conseguir uma proposta que efetivamente está alinhada ao que é necessário para o país, especialmente para a população como um todo. Ô, Ju, quero que você vai fazer um contraponto nisso, porque ela falou que é positivo. Ainda mais, mesmo sendo ele sido traçado lá atrás para agosto, eles tentando antecipar para abril. Então, olha, o contraponto que eu tenho para fazer aqui é o que está até na nossa pauta. Pacheco e Lira supostamente não estão participando de nenhuma discussão, mas precisam levar o projeto a plenário para votação. Como é que isso vai ser realizado sem uma articulação adequada e tão imediata, né? Que já que era para agosto, passou para agora.
no Congresso, não sei como venceriam. Se é uma articulação adequada, se as lideranças das casas não estão nem participando de uma discussão mais ampla. E aí, Ju, isso é possível? Um parênteses nisso. Esse é o ponto. Se você tem algo que é bom para a sociedade, um bom arcabouço fiscal busca o quê? Controlar gastos, melhorar a arrecadação e impedir o crescimento da dívida pública. Resumindo muito, é esse tripé que a gente vai buscar no arcabouço fiscal bem feito. Se isso estivesse garantido no que vai ser apresentado, por que garantir formação de maioria? Não seria quase que uma consequência o Congresso aprovar? Então me parece que você quer antecipar algo, você quer contar voto o quanto for necessário, negociar cargo de segundo escalão para conseguir aprovar isso. É porque tem algo aí que não vai bem. Porque se esses 3 pontos estivessem bem atendidos nesse arcabouço, não teria discussão, o Congresso necessariamente votaria e aprovaria. Até porque tem uma emenda constitucional que foi aprovada agora, né? Então não faria muito sentido. Negão, você acha que é uma estratégia do Arthur Lira e do Pacheco em ficarem de fora nesse momento? Nesse momento, tá? Vamos lá. Se tomar não, beleza, mas se tomar sim, eu tô dentro. É engraçado que o nosso próprio texto diz, né? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estão por fora do debate. É o presidente do Senado e o presidente do Congresso que estão, tá acontecendo uma coisa ali, ele vira de costas, né? Eu não tô vendo essa coisa. Não tô vendo. E a continuação ainda é melhor ainda. Não tô vendo. E essa falta de transparência está deixando reclamações a interlocutores do governo com pedidos para que sejam levadas até Lula. Até quem? Até o Lula. Desculpa, repita. Até o Lula. O grande problema é sempre esse, né? É a falta de diálogo, é a pressa em fazer alguma coisa, como o próprio Bissoli acabou de falar. Se tem uma pressa, tem alguma coisa errada. Porque se fosse uma coisa muito boa mesmo, colocaria em xeque até os próprios deputados de direita. Porque como que eles vão votar? É uma pergunta que foi feita para mim, já foi feita por Rodolfo, ele já falou, que é a seguinte: você acha que quando chegar uma coisa boa, os deputados de direita vão fazer uma oposição como os de esquerda faziam? E eu sempre disse que não. Eu quero acreditar que não. Pelo visto, não é tão bom assim a ponto de não dar esse checkmate. Não é, Bissoli? Porque seria um checkmate. Seria assim, eu estou apresentando aqui uma coisa muito boa, que vai ser muito boa para o Brasil, e se eles dissessem que não, a ponto de ter que fazer, aí sim, todo esse movimento para poder trazer gente para votar a favor, colocaria os próprios deputados. Mas o legal levantou uma questão e ainda está no ar, e talvez esteja no ar para você que está nos assistindo. Qual é o real impacto disso não ser aprovado agora em abril? Qual é o impacto real disso? Porque se eles têm uma pressa, se eles estão com pressa para fazer isso, como você disse, a gente viu pressa na Petrobras, nós vimos pressa no BNDES, nós vimos pressa na diplomação. Tudo até agora se resume em não cumprir um determinado horário ou tempo para ser feito. Eles colocam lá as regras deles e falam, a gente vai fazer isso agora. Dá um jeito lá entre linhas, muda uma lei, muda não sei o que lá e conseguem fazer, ok? Estão tentando articular aqui agora para abril, mas alguns, já conscientes, sinalizaram e falaram, vamos acabar com esse entusiasmo aí porque não vai rolar, ok? Por que dessa manobra? E qual é o real impacto para nós, cidadãos que pagam os seus tributos? Olha, Rodolfo, eu imagino, na verdade, que essa antecipação vem justamente por conta deles saberem que não vai ser uma aprovação fácil, não é? Então, eu imagino que eles anteciparam justamente para utilizar todo este tempo para conseguir fazer alguma negociação, seja de cargos ou seja lá do que for, para conseguir aprovar. Lembrando, isso precisa passar pela comissão de orçamento, pelas comissões de orçamento. Então, ali é que vai ser o embate. Então, eu imagino que, neste momento, os presidentes das casas, eles estão se colocando ali, bom, esse não é o momento de falar. Na hora exata é que eu vou colocar as minhas condições para que isso vá para frente. Então, isso só está iniciando e a gente ainda vai ter muito caldo para falar sobre isso. E a grande questão, Rodolfo, parece que é a seguinte, por que antecipar?
porque teve uma péssima escolha, não que não fosse necessária, mas da forma como foi feita me pareceu equivocada, que foi uma PEC de quebra de limite de teto de gastos. Isso, do ponto de vista fiscal, foi desastroso. É só olhar a bolsa, só olhar como é que está tudo isso. O que me parece é criar uma melhora de cenário. Sabe aquela história a história do bode na sala? Você põe o bode, aí aquilo gera uma condição tão ruim, quando você tira o bode parece melhor. Então, fazer uma aprovação do arcabouço fiscal meia boca, como se diz no ditado popular, é uma sensação de melhora. Dizer, o mercado está reclamando do quê? A gente apresentou aqui, olha, estão reclamando da PEC que quebrou o teto de gastos porque a gente apresentou um arcabouço aqui. Agora, o problema real, volto a dizer, por que para você, cidadão, é importante um bom arcabouço fiscal? Porque se você tem isso bem feito, você não precisa ficar cobrando o presidente do Banco Central de abaixar juros. Quando você cria no país a condição necessária para abaixar juros, o presidente do Banco Central pode fazer isso. Segurança porque jurídica. você diminui gastos do governo. O primeiro que tem que dar exemplo quando a gente tem juros altos é o governo diminuir gastos para que a inflação possa diminuir e, por sua vez, os juros possam ser diminuídos. É um efeito cascata. Então eu vou lá, cobro o presidente do Banco Central, está jogando contra, quero que abaixe os juros. Olha, senhor governo, senhor presidente, o primeiro que dá exemplo quando quer baixar juros é o governo diminuir seus gastos. Segundo ponto, dívida pública é criar uma meta razoável de que ela não suba, mas que no mínimo se estabilize. Quebra teto de gastos é o quê? Criar um limite enorme para a quebra do teto, que é o aumento da dívida pública. Então isso faz com que você, cidadão em casa, tenha a inflação subindo, juros subindo, o dinheiro fique mais caro e você pague mais caro do que você consome no dia a dia. Essa é a resposta do problema de fazer uma coisa de afogadilho, mal feita, que não resolve o problema de verdade. E já se tratando de Ministério da Fazenda também, o Haddad fica como nisso? O Haddad, é uma pergunta que você olhou para mim. É uma pergunta também, olha, porque tudo que envolve o Ministério da Fazenda envolve ele. Tá, eu vou dar uma resposta na linha do Bissoli. Eu acho também que é uma demonstração de querer mostrar que está preocupado com a questão fiscal mais do que resolvê-la efetivamente, porque essa resolução não é uma resolução de... que dia é hoje? Final de fevereiro a abril, para tantos anos de problemas fiscais e com rompimento de teto e depois de uma pandemia, enfim, é uma grande confusão aqui para explicar para todos os telespectadores comuns, assim, também não tem tanto conhecimento de economia. Mas vamos lá. Então, para dar uma resposta, alguma coisa precisa ser feita. Então, eles estão apostando que dá uma tentativa de resolução mesmo. Do quê? Então, eles não têm garantia. Garantia do quê? De votação. De que vai ter essa por que votação. Que eles querem, a questão é por que eles querem antecipar? Porque eles estão dando uma resposta de que tem uma suposta preocupação. Não é suposta, na verdade, ela é real com a questão fiscal. Só que não vai resolver. Mas aí que tá. Não vai resolver. Essa é a questão. Mas a gente tem aquela questão dos 100 dias de governo, né? Exato. Porque precisa dar uma resposta. A lua de mel. A Dani foi perfeita. A questão dos 100 dias do governo. Alguma resposta precisaria dar pelo seguinte, é o período, né? É o período. Então, qual que é a grande demanda? Uma das grandes demandas sociais? Reforma tributária. Qual que é uma grande... fiscal. Exatamente, do mercado. E é o que deixa os governos de esquerda com a corda no pescoço. Mas eles querem dar uma resposta para uma pergunta, para um problema que eles criaram, que foi furar o teto de gastos. Tem que trazer isso agora, porque o mercado está empolvoroso, crescendo. Perfeito. Uma coisa que era para acontecer em agosto, você tem que adiantar para poder falar assim, Repete o que você falou, negão. Repete o que você falou, por favor. Repete o que você falou. Gastos. É uma solução... Um problema que eles criaram. Olha aí. Não, adianta. Então, mas vai adiantar. Foi genial, então, foi genial. Mas vai adiantar. Adianta. Vai adiantar. Mas vai resolver? Não vai. Alguém acredita nessa mesa que vai resolver? A questão, Ju. Nem do governo acredita. A questão é que nós estamos diante de um problema. A questão, Ju, é que nós estamos diante de um problema, como diz o negão, que eles mesmos criaram e agora buscam soluções assim mediáticas da noite pro dia, como se fosse uma fada madrinha, fizesse agora, agora eu vou solucionar o seu problema. E não é dessa forma. Não, e nem do espectro de esquerda se voltar para questões
questões fiscais como um princípio... Responsabilidade. Como um princípio de Estado governo. é uma mãe que deve atender a todos os necessários. Então, mas aí... E cadê o Haddad? Como é que o Haddad Mas fica aí, nisso tudo? Então, mas aí, qual que é o princípio dos governos de esquerda? Resolver questões sociais, independentemente do que tem em caixa ou não, e, se necessário, furar o teto de gastos. Eu não estou fazendo um julgamento ruim, nem uma crítica. Estou falando a decisão que eles tomaram naquele momento. Perfil. Só que, exatamente, tudo tem consequências. É dar uma muleta para Então, você agora... quebrar as pernas do indivíduo. Eu tô achando que a Juliana tá frequentando muito essa bancada. Ela tá começando a trazer um equilíbrio. Ela tá começando. Não, mas você viu como é que ela coloca a coisa? É o raciocínio deles, é resolver as questões sociais. Isso é frente ampla, Então, quando tem olha aí. lados de direita, de Tá esquerda. vendo? Isso Senhor Olha presidente, aí. Juliana Fratini, isso é exemplo de frente ampla democrática. As pessoas não entendem quando a Juliana fala que o raciocínio da esquerda é trazer essas soluções sociais, só que eles não trazem. No futuro, vira uma catástrofe maior. Como se você fosse pegar um Durepox. Existe Durepox ainda? Acho que existe. Fazer uma massinha e colocar lá no cano. É uma hora que não vai explodir de novo, você Mas entendeu? você tem que muito entender bem. também que é uma boa estratégia do Lula também. Ele Sim. ele criou, como a gente está falando, ele está remendando um problema que ele mesmo criou. Ele quebrou o teto de gastos, fez aquela... Jogou pro Haddad, né? Jogou pro Haddad, que até falou esses dias aí, que é como é que é? O pessoal, os garotos na frente do computador, uma frase assim que ele falou. E isso bagunça o mercado. Não tem como ele chegar e diminuir a taxa de juros no grito, porque no grito, o grito volta dizendo, então, economiza, e ele não está economizando. Renovou a desoneração do combustível. Só que assim, ele trazendo de agosto para cá, ele usa a mesma estratégia que ele usa para tudo. Que é a estratégia de chegar no povo e dizer assim, eu tô fazendo, eu tô me esforçando, mas tem um cara muito maldoso, que o chamado Congresso, que não quer me ajudar. Tá aqui, a solução para os seus problemas tá aqui, e o pessoal não quer nem olhar a solução. E eu que falo tanto de planejamento aqui nesse programa, né, cara? Falo que falta planejamento pro pessoal da esquerda e para esse atual governo. E o que nós estamos vendo aqui é que todos esses passos já foi planejado, tá? Como bem disse o Negão, quando furou o teto de gastos ali. Isso aqui já estava planejado, cara. Esse passo aqui já estava planejado por ele, não tá vindo agora.